Glória ao nome de Jesus. Deus reservou para a gente esse momento. E hoje nós vamos trabalhar com um tema muito lindo. Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a sua? Diga aí. Pense nisso. Nenhuma oração fica sem resposta. Se você já me viu ministrar sobre a oração, você há de entender que eu já repito essa frase muitas vezes. Agora eu quero que você tenha uma experiência com Deus. Nosso texto bíblico vai estar em 1 de Crônicas, capítulo 4 e o versículo de número 10. Vamos à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Olha aí que coisa preciosa nós temos hoje. E a Bíblia diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Aqui está a prova na palavra de que Deus responde às orações. Olha a história, a oração de Jabes é muito interessante, porque ela está inserida no livro de Crônicas. Ninguém gosta de ler o livro de Crônicas. 1 Crônicas é só a genealogia. Então, mas é o único lugar aonde está inserido esse texto, é exatamente em 1 de Crônicas, capítulo 4, a gente lê o 10, mas a história começa exatamente do versículo 9. Por que 9? Porque ele vem falando da genealogia, mas quando de repente o escritor dá um pare, aí comenta: foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Olha que coisa linda, do nada, aí diz: sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Então, ele sabia, quando ele começou a crescer, o que significava o nome dele. Aí entra toda a grandeza da oração de Jabes. Mas eu quero lhe situar em duas coisas. Primeiro, o que é uma crônica? O que significa? O que é? É o livro de crônicas. Mas e o que é? Como se escreve uma crônica? Crônicas é a compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Quer dizer, é uma apresentação, é uma compilação cronologicamente apresentada. Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos e de artes. Quer dizer, era muito estrito a essas duas áreas. Mas, a partir do século XIX, entrou na vida social, política e de costumes cotidianos. Então, ela passou de ser apenas relatos de atos verídicos e nobres e passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Quer dizer, é um relato preciso e que tem acesso a todas as áreas das pessoas. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa, da onde veio Jabes? Por que ele fez essa oração? Essas são perguntas que você tem que fazer. Jabes era da tribo de Judá. Então ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele tinha sido ensinado que existe um Deus no céu e que respondia às orações para eles. A maneira deles pedirem a Deus chegava então a ser atendida pelo Senhor. Agora,
um outro passo que você precisa saber. Esses passos é importante. A crônica de onde veio Jabes e o que significa o nome dele, para que você possa entender por que ele fez a oração. Então, o nome dele significa pesar, aflição. Por isso que a mãe diz que com dores dei à luz, com aflição, com pesar, com angústia, com sofrimento. Isso era o significado do nome de Jabes. Então, quando ele era pequeno, ele não entendia muito. Mas quando ele cresceu, ele começou a entender que todo esse significado do nome dele acarretaria problemas para o resto da vida dele se ele não tomasse uma decisão. Naquele tempo, os nomes eram colocados exatamente de acordo a cada situação. Se lembra que Isaac significa riso, porque quando Abraão recebeu o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse que com um ano ele voltaria e Sara estaria abraçando um bebê, e Sara estava detrás da porta e riu. Quando Isaac nasceu, o nome significa riso. Então, para todos os nomes tem uma história e tem um peso, ou tinha um peso na era patriarcal. Então agora ele sabia: meu Deus, meu nome é sofrimento, meu nome é aflição, meu nome é negativo, meu nome é pessimismo, meu nome é dor. Eu já nasci trazendo dores para minha mãe. Eu já nasci sendo um problema para ela. A Bíblia diz que ela sofreu para me dar a luz. Então isso é um momento muito difícil na minha vida. Um menino que já nasceu fadado ao fracasso, ao insucesso, destinado a que nada dava certo na sua vida. Quando a mãe olhava para ele, esse não tem nenhum resultado para ele, não tem nenhuma solução. Ele significa sofrimento, ele significa fracasso, ele significa perda, ele significa somente aflição. E Jabes foi crescendo e escutando isso, até que ele toma uma decisão. Jabes podia ter se conformado com o tipo de sofrimento e podia ter se resignado e ter dito: é verdade, eu não sou ninguém mesmo, eu nunca vou ser nada dentro da tribo de Judá. Eu sou um Zé Ninguém, ninguém me vê, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, eu sou a mais pobrezinha, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Se parece com você? Você conhece alguém assim? Então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos trouxe a oração de Jabes. Ele tinha duas opções: ou eu fico nesse negativismo, ou eu tomo outra decisão. Ou eu parto para a ação, ou eu vou buscar a minha transformação e vou mudar o curso da minha história. Então, 4 lições a gente aprende com Jabes nessa oração dele. Queridos, não foi uma oração grande, não foi toda uma noite de vigília, não foi uma oração com as palavras mais bonitas, não foi uma oração mais eloquente, não foi uma oração com palavras difíceis, mas foi uma oração feita, louvado seja o nome de Jesus, por alguém que conhecia realmente o Deus verdadeiro.
e por alguém que conhecia a sua situação miserável, que aquele nome tinha imposto a ele até aquele momento, e que se ele não tomasse uma decisão, ele iria levar esse karma para o resto da vida. Mas ele orou a Deus. Aí ele chega no capítulo 4. O escritor interrompe, mas interrompe dizendo que Jarbes foi um dos filhos mais ilustres. Antes dele dizer a oração, ele já tipifica, ele já muda a história. Ele diz: foi o filho mais ilustre entre seus irmãos. Então ele tinha outros irmãos. Mas o que teve a oração dele de tão importante? Ele começa orando dizendo assim: tomara que tu me abençoes. A primeira coisa, ele não fez um discurso grande, e isso me emociona. Talvez você tenha dito: acabou-se, nada resolve para mim. Mas eu quero dizer a você que o primeiro passo é você dizer: tomara que tu me abençoes. Quando você estende a mão e diz: Deus te abençoe, você está dizendo: Deus te faça prosperar, Deus te dê saúde, Deus te dê paz, Deus te dê alegria. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então mude a oração a partir de hoje. Comece a dizer: tomara que tu me abençoes. Quem te pode abençoar? O dono da bênção. E quem é o dono da bênção? O Deus da tua salvação. O Deus da minha salvação é o Deus da bênção. Eu sei que você sabe, quando Baraque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel que estavam acampados nas campinas de Moabe, tem um momento que ele olha Balaão e ele olha e diz: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Você foi abençoado através do sacrifício de Cristo Jesus. Com a morte e a ressurreição de Cristo, você conseguiu cura física, emocional e a bênção de Deus para a sua família. Tomara que Ele me abençoe. O segundo pedido: tomara que Ele alargue as minhas fronteiras. Olha, essa é uma oração de quem conhece a Deus. Quando ele fala de fronteira, ele está falando de aumentar, de tornar-se uma pessoa rica, porque no original significa aumentar, tornar-se muitos, referindo-se a pessoas, animais e objetos. Ele estava dizendo: alarga as minhas fronteiras. Eu quero mais. Precisamos crescer em tudo: na igreja, no ministério, na família, na sociedade. Jarbes era um homem de visão. Ele disse: eu estou diante do momento de decisão na minha vida. Esse é o momento que você tem que decidir. Esse é o momento que você tem que orar e dizer: me abençoe, tomara que me abençoe, mas também que alargues as minhas fronteiras. Eu preciso crescer. Ele não escondeu o desejo de crescer, ele não escondeu o desejo de que queria ser próspero. E se você trabalhar e trabalhar com honestidade, Deus vai fazer você crescer em todas as áreas, porque quando a
bênção de Deus chega. Ela chega no seu interior, mas ela chega também nas suas finanças. E ele diz: alarga as minhas fronteiras. A outra coisa que aprendemos com Jarbes é que ele diz, a terceira coisa da oração, ele diz que a tua mão seja comigo. Aleluias! Olha a dependência, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, mas eu quero estar debaixo da tua mão. Esdra, quando estava regressando a Jerusalém, voltando do cativeiro babilônico, fazem a oração e ele diz: a boa mão do Senhor esteve conosco. Ó, queridos, que nessa manhã, tudo que você fizer, a boa mão do Senhor esteja. E a boa mão do Senhor é proteção para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças. A Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Debaixo da mão de Deus, a gente tem dependência de Deus, a gente tem provisão de Deus, a gente está guardado nos braços do Todo-Poderoso. Que a sua mão esteja comigo. Quando estamos debaixo da mão de Deus, temos visões, temos projetos, temos sabedoria, temos graça. O segredo do crescimento da sua vida vai estar em você estar debaixo da mão do El Shaddai. Nessa manhã, decida fazer tudo debaixo da mão do Deus verdadeiro. Veja o que disse Moisés: se a tua presença, se a tua mão, se a tua boa mão, era o que ele queria dizer, não for comigo, daqui eu não me movo com esse povo. Aí Deus disse a Moisés o que diz a você nesse momento: a minha presença irá com você e lhe dará descanso. A minha boa mão irá com você e lhe dará descanso, e lhe dará prosperidade, e lhe dará proteção, e lhe dará graça, porque você orou a quem você devia orar. E a última parte da oração, ele diz: e me protejas do mal. Que homem, que oração, que lição. Ele fechou todos os lados da vida dele com a bênção do Deus de Abraão. Ele diz o seguinte: e me preserve do mal, e me livre do mal. O que ele queria, o que ele estava traduzindo literalmente, é que me guarde, que os meus inimigos me destruam, porque eu sei que com a sua bênção, eu sei que quando o Senhor alargar as minhas fronteiras, aleluia, eu vou ter graça, mas eu vou ter paz, eu vou ter dinheiro para pagar as contas, eu vou ter o meu pão multiplicado, eu vou ter fazendas, eu vou ter animais, eu vou ter prosperidade. Eu sei que quando a sua mão estiver sobre a minha vida, eu vou brilhar mais do que os meus irmãos. Por isso, eu lhe peço, Deus da minha salvação, que me livre, que me preserve, que me guarde do mal. Aleluia. Ele compreendeu, quando ele viu que tudo isso ia chegar, ele compreendeu que os inimigos iriam começar a atacar a vida dele duramente.
Quando Deus começar a abençoar a sua vida, quando Deus começar a fazer você prosperar, o diabo vai ficar feroz, porque ele não gosta de perder terreno. Por isso os vendavais vão tentar derrubar a sua casa, mas a sua tenda está edificada sobre Cristo. Deus vai lhe livrar. Como Deus me vai livrar? Vai livrar o seu coração, vai livrar a sua mente, vai guardar você do mal. Se lembra da oração sacerdotal de Jesus? Ele estava voltando para o céu e ele disse: Pai, quando eu estive no mundo, eu os guardei do mundo, mas agora eu vou para ti. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mundo. Então era isso que ele estava dizendo: por favor, Deus, me preserve do mal. Por favor, Deus, me guarde das tentações. Por favor, Deus, me guarde do amor às riquezas terrenais. Por favor, Deus, me faça desfrutar dos bens, da bênção, da prosperidade, da família, mas tudo isso debaixo da tua mão, com o meu coração temeroso a ti. E aí ele termina a oração dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele lhe pediu. Bendito seja o nome de Jesus. Concluímos essa manhã dizendo que a nossa oração muda o cenário da nossa vida. Se o seu cenário era como o de Jarbes, um cenário de sofrimento, um cenário de desgraça, um cenário de miséria, um cenário de ódio, um cenário de prostituição, um cenário de bebida, Deus muda o cenário da sua vida e faz você andar triunfantemente na terra dos viventes e mostrar que Deus escuta as orações, que o El Shaddai, que o Jeová Jiré, que o Jeová Nissi, que o Deus da providência, que o Deus que é a nossa bandeira, muda a nossa situação. Tome a decisão nessa manhã de orar como Jarbes orou. Diga a Deus: peço que me abençoes, que a tua mão esteja comigo, que alargues as minhas fronteiras e me preserve do mal. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Vamos orar com objetividade nessa manhã. Vamos entender que Deus está para mudar o destino, para mudar o quadro clínico, para mudar a situação que você acredita que está condenado para isso, mas o Cristo Jesus veio para mudar a sua vida, para transformar e para lhe trazer gozo e paz no Espírito Santo de Deus. Vamos orar nesta manhã dizendo ao Senhor: cumpra, Jesus, a tua, responda a minha oração nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. Ouve a minha oração. Deus, como o Senhor escutou a oração de Jarbes, Deus, como o Senhor tem escutado tantas vezes, Deus, como Jesus fazia cada vez que se deparava com uma situação tão difícil, ele levantava os olhos para o céu e dizia: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Ah, Jesus, do outro lado está um grupo de homens e mulheres precisando escutar a resposta que o Senhor deu a Jarbes. Que nessa manhã podamos ser objetivos na nossa oração. Abençoa, Jesus, a cada um nessa manhã que me escuta, que está do outro lado, que está com a vida tão cheia de sofrimento. Alarga as fronteiras,
Abençoa, multiplica no financeiro. Jesus, a crise, o prognóstico econômico é tão duro. Mas nesta manhã, nós oramos ao Senhor que responde às orações e pedimos como Jarbes pediu: alarga as minhas fronteiras. Que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um e que nos livre do mal, no nome de Jesus. Amém e amém.